você mesmo. Seja bem-vindo ao nosso Boteco Arqueológico. Porque você sabe, né? As melhores ideias e as melhores conversas são na mesa do bar. Então chega mais, senta aqui com a gente, vamos tomar uma e trocar aquela ideia. Para a gente iniciar os trabalhos hoje, eu quero fazer uma pergunta. O que é arte? Diz aí, Lincoln, o que é arte para você? Na minha concepção, a arte ela é a representação de um povo ou uma cultura de um tempo. Tudo que é caracterizado por um determinado momento, desde a antiguidade até a atualidade. Tudo o que se caracteriza um tempo em que se ordena um fato arqueológico ou um momento em que pudesse ser caracterizado e representado através de imagens, através de símbolos, que é o que vamos falar também. E o que, Soleira? E claro que arte também é considerada cultura material, né? E também deve ser tratada como tal. Até porque arte é literalmente e ao mesmo tempo uma metáfora para o próprio trabalho arqueológico, onde a gente tem que entender o contexto ali representado para entender o quadro pintado. Mas agora eu quero saber da nossa produção, porque aqui, não é porque a produção fica no backstage que ela também não participa. Aqui a produção participa assim. E daí, produção? Uma salva de palmas para ele, a nossa produção, Guilherme Camargo, que não é o Zezé. Então, diz aí, produção, o que é arte para você? Arte para mim é a representação do pensamento humano, é a pura expressão de sentimento e ideia. É tudo que um ser humano não pode expressar talvez de forma literal, ele expressa de forma talvez abstrata por meio do visual, do áudio e até mesmo da própria expressão corporal. Isso aí, boa, boa! Inclusive a própria arqueologia, né, Lincoln, é vista algumas vezes como uma ciência da arte. Porque a própria palavra artefato significa arte feita, significa arte produzida. Vem do latim, né? Arte factus. Até porque a arte como um conceito de arte pela arte, a arte de só ser contemplada, esse conceito só apareceu no começo do século XX. Porque até então a arte tinha um propósito, tinha uma função. E muito do propósito da arte geralmente era para representar algo, representar poder e tudo mais. Falando um pouco sobre iconografia. A iconografia é a ciência ou símbolo que estuda o signo, e a simbologia é a ciência que estuda a origem e a interpretação dos símbolos. Todas as sociedades humanas possuem símbolos que expressam mitos, crenças e fatos, sendo assim uma das formas mais antigas de representação da realidade. Os símbolos existem desde o início dos tempos e são um dos precursores de forma de comunicação. Os símbolos foram amplamente utilizados no decorrer da história humana, marcando grupos, sociedades, famílias e crenças. Bem, e isso que o Lincoln acabou de falar, cara, isso permeia até os nossos dias atuais, o nosso próprio dia a dia. Afinal, o que é as logomarcas das empresas, por exemplo? Por que você acha que o Steve Jobs utilizou uma maçã mordida para ser a identidade visual da sua empresa, a marca da empresa? Isso foi porque a maçã mordida é a maçã do conhecimento. A maçã que Eva mordeu no Éden. Outra coisa, é o símbolo da BMW, por exemplo. Por que a BMW, o símbolo dela é literalmente de 4 triângulos, 2 brancos e 2 azuis? Porque é literalmente a representação de uma hélice girando. Porque durante a Segunda Guerra, a BMW ela não produzia carro, ela produzia as hélices dos aviões para a Alemanha nazista. Era ela que produzia as hélices e a Mercedes. Se a BMW é uma hélice girando, a Mercedes, aqueles 3 tracinhos dentro de um círculo, é literalmente uma hélice parada. Outra coisa, por exemplo, uma cruz vermelha. Você tá passando por um lugar, aí você vê uma cruz vermelha numa casa. Você diz o que é o quê? Um hospital. Um hospital, um lugar de saúde. Você vê uma cruz vermelha numa bolsa. Primeiro são bolsos, Sim. né? Então, é literalmente ver para reconhecer. Uma imagem vale mais que 1 palavra. Outra coisa, uma coisa que a gente utiliza muito hoje, o que é? Que integra vários aparelhos. O Bluetooth. Por que o Bluetooth é aquele símbolo?
Porque literalmente aquele símbolo são duas runas. E o que é a runa? Era o alfabeto paralelo dos nórdicos, era o alfabeto mágico deles, era o alfabeto dos deuses. E esse símbolo do Bluetooth é literalmente as runas que representam o nome do rei Bluetooth, que unificou muitos dos povos nórdicos. Então, a runa que representa o nome do rei, que unifica vários aparelhos. Outra coisa também é que hoje em dia a gente consegue escrever frases e literalmente se comunicar só com símbolos. A gente está literalmente voltando para uma escrita hieroglífica. Estou falando o quê? Estou falando dos emojis. Sim. Né? Até porque na internet a gente não utiliza mais palavras, não utilizamos frases, e até mesmo quando utilizamos palavras, a gente faz o quê? Abrevia, colocamos ela o mínimo possível, então aquilo também se torna um símbolo. Por mais que sejam símbolos em formato de letra, elas representam uma palavra ou até mesmo uma frase reduzida do que a gente queira passar. E, para um bom entendedor, meia palavra basta. E outra coisa, as letras são nada mais nada menos do que símbolos que formam palavras como a gente se comunica. Platão já dizia que o homem, o ser humano, era um animal social. Mas além de ser um animal social, o ser humano é um animal visual, é um animal simbólico. O símbolo ele se torna literalmente um idioma paralelo para várias culturas. Cara, se você for em qualquer cidade, qualquer país, em qualquer parte do mundo, e muitas delas, na verdade, se você atravessar a rua no final vermelho, for lá o vídeo, você vai conhecer Papai do Céu, porque você vai ser atropelado. Ou, se você for o dono do carro ou da moto, vai tomar uma multa do Detran e tá tudo certo. Exatamente. Quem vai falar muito bem sobre isso é o Ian Holm. Ele vai falar sobre a simbologia e a iconografia numa perspectiva arqueológica, no pós-processualismo. No seu livro Arqueologia Simbólica. Por quê? Porque ele começou a ver que a explicação do funcionalismo presente no processualismo, para explicar isso, era muito rasa. No processualismo, a faca só serve para cortar. O vaso cerâmico só serve para armazenar algo. Mas se a faca só serve para cortar, por que a gente fabrica as facas com cabos rebuscados, com decorados e feitas de metais nobres que não necessariamente melhoram o corte? Por que o vaso cerâmico, que só serve para armazenar alguma coisa, por que a gente decora o vaso? Por que a gente faz ele em forma de animais ou em forma de seres humanos? Cara, o funcionalismo, o simbólico, é literalmente a outra metade da moeda do funcionalismo. O simbólico ele vai mostrar para que aquele vaso cerâmico estava armazenando, por exemplo. É a mesma coisa se você for ali na sua cozinha hoje e pegar um recipiente que armazena café e tem lá a imagem de um grão de café, não é mesmo? Sim. Assim como a gente pode voltar um pouquinho mais no tempo, a mais ou menos 10.000 AP, 10.000 antes de presente, e lembrar dos símbolos que eram deixados nas paredes de cavernas, que eram símbolos às vezes representados por runas desenhadas, por figuras de animais que não sabemos ainda a procedência, mas que podem levar a várias hipóteses, como sendo pinturas de animais que foram encontrados pelos povos antigos, que eram a forma deles se comunicarem entre o bando deles, que eram pessoas que poderiam estar mudando de um território para outro e deixando registros que hoje chamamos de registros arqueológicos, porque foram do antepassado. E isso também pode se caracterizar como símbolos antigos, que não necessariamente para caracterizar algo que tenha um real sentido, mas que seja algo com sentido naquela época, e hoje a gente estuda o entendimento do que seriam aquilo, do que aquilo pode nos representar hoje. Outra coisa, o símbolo, a simbologia, ela traz os aspectos que são invisíveis em um sítio arqueológico de uma sociedade e os tornam visíveis. Agora, uma coisa que a simbologia
E o símbolo em si vai representar, muitas vezes, é o poder político e poder econômico. Por exemplo, a arte, ela transmite esse poder. Muitas vezes, a gente vê aquelas estátuas, né, de imperadores romanos, muitas vezes representados de formas majestosas, imponentes, muitas vezes montados em seus cavalos, quase como se fossem deuses. Bem, já que para algumas sociedades teocráticas, os reis, imperadores eram de fato deuses, semideuses. Aí, por exemplo, você tem alguns exemplos no decorrer da história. Você tem a Roma Lupa, que é a loba de Roma. Você tem a Esfinge de Gizé, você tem os colossos de Memnos, de Aminófis III. Por exemplo, vamos supor aqui, você está viajando. Aí você está no Egito agora. Aí você está chegando ali na cidade, você está de cara com duas estátuas colossais, gigantescas, de mais de 5 metros de altura, representando o cara. Você olha assim, caramba, tu é o bichão mesmo, filho. É pra mandar construir duas estátuas de si mesmo, se representando mais de 5 metros de altura. Ou você é muito poderoso, ou você, no mínimo, tem um ego inflado. E a partir daí que a gente vê que o mais comum à humanidade não é só a expressão do poder, mas também em um contexto mais amplo, que é o simbolismo animal. E sabe o que é mais interessante? Que cada vez que a gente vê algo, por exemplo, até mesmo uma viagem como você citou, que se a gente vê uma estátua grande de alguém que é importante, que a gente não sabe quem é, a partir do momento que a gente viu aquela estátua, a gente quer saber quem é. Exatamente. Então a gente vai procurar saber. Então aquilo ali ele já simboliza alguém que não é algo, é alguém de uma época muito antiga que fez história para eles. E a gente vai acabar entrando nessa história também, porque a gente vai ficar curioso para saber quem era aquele homem, aquela representação, por que existe aquela representação e o que ela representa, porque a representação não é só o fato de ter algo ali representando alguém, mas o que fez com que alguém representasse alguém em uma estátua. O que aquela pessoa tinha de importante para que ela fosse representada até os dias atuais. Essa questão a gente vê muito bem representada porque a arte é como se fosse um grande outdoor. Ela representa esse poder, essa dominação. Outra coisa, por exemplo, vamos voltar para a nossa viagem. Você seguiu viagem, você saiu do Egito agora e você está em Roma. Tá lá tomando um vinhozinho, né? Porque Roma, né? Volta. Tá tomando um vinhozinho. Aí você começa a ver em alguns prédios públicos, palácios, templos, uma águia magnífica, com as alas abertas e tal. Aí você olha assim, pô, águia ali, águia aqui, aí você começa a ver umas vâmulas tremulando ao vento ali com a águia com as alas abertas também. Você começa a entender, cara, essa águia deve representar essa nação, né? Sim. Aí você tá lá, você tá andando pela cidade, em alguns monumentos e algumas colunas também, você vê uma loba amamentando os guris. Aí você olha assim, pô, tem a águia ali, tem aquela loba. Ah, entendi. Essa loba, aquela águia representa a nação, mas essa loba representa a própria cidade. É o símbolo da cidade. Inclusive a Roma Lupa, loba de Roma, é símbolo de Roma até hoje. Se você for olhar o time de futebol do Roma, o símbolo do time é a loba. Aí pronto, você seguiu viagem, você saiu da cidade de Roma, capital imperial. Você seguiu viagem, está em outra cidade, um pouco mais distante da cidade de Roma. Você chega na cidade, você dá de cara com a loba de novo. Caramba, que essa loba tá fazendo aqui? Aí você começa a entender, entendi, é porque essa cidade deve pertencer a Roma, né? Isso é um símbolo de dominação. Deve ser uma colônia e tal. Então, essa loba, ela tá aqui representando dominação. Que é o símbolo daquela cidade. Então, essa cidade pertence àquela. Que é a mesma coisa que a gente tem nas bandeiras nacionais, né? Hoje em dia, por exemplo, você vai em qualquer parte do mundo, você vê uma bandeira do Brasil, você vai dizer, em algum prédio, você vai dizer, não, aqui é um consulado brasileiro.
Ou então você vê alguém com uma bandeira do Brasil, você diz, não, ali é um brasileiro, ou deve ser um maluco. Ou Bolsonaro. Eu não quis falar, mas é isso que eu quis dizer. E agora eu quero perguntar para a nossa produção sobre as questões das bandeiras dos símbolos nacionais. Diga aí, produção, você tem alguma coisa para nos dizer? Em termos de bandeira, a parada é um pouco interessante. Uma coisa que eu tenho como, assim, que eu carrego comigo, é quando um símbolo ele acaba se tornando de um indivíduo, ele se torna a representação de uma classe inteira. Um exemplo disso são bandeiras piratas, uma bandeira que as pessoas veem como universal, uma bandeira negra com uma caveira e duas espadas cruzadas. Essa bandeira, ela representa a pirataria. Não, ela representava o Jack Rackham, ou o Cálico Jack. Era um pirata famosíssimo no Caribe. E ele era tão famoso, mas tão famoso, que a bandeira dele hoje representa uma classe inteira que eram dos piratas caribenhos. Então cada pirata tinha suas cores, nem sempre eram bandeiras negras. Mas a do Jack Rackham, a bandeira preta com a caveira e as duas espadas, ficou realmente famosa, ficou imortalizada, né, como sendo o símbolo da pirataria. Por mais que você tenha o Barba Negra como sendo um símbolo também, né, que é um pirata famosíssimo, Jack Rackham foi, visualmente falando nesse ponto, ele foi o que imortalizou, né? Até porque a forma de abordagem dos piratas incluía a bandeira, que é um símbolo. É uma forma de você dizer, olha, eu não vou te abordar de uma forma gentil. E isso, com esse temor, evitava-se o confronto e, portanto, o saque total do navio mercante, sem precisar disparar um único tiro. O Barba Negra, depois da sífilis, até uma curiosidade interessante, ele ficou famoso até pela loucura, né? A sífilis, ela depois no estágio avançado, ela causa uma certa demência. O azarado do Edward Teach contraiu sífilis em um dado momento da vida, e isso entra na questão de simbologia visual, mas não como um símbolo em si, mas como ele se tornou um símbolo ele mesmo. Ele colocava pavios de canhão na barba, e por isso Barba Negra. E ele acendia os pavios e invadia os navios gritando como um louco, com a barba pegando fogo, e isso eu acho que causa um efeito psicológico muito bom. Então também tem essa questão. Então acabou ficando o símbolo da pirataria, a bandeira, né, do Cálico Jack, e do Barba Negra, né? O Edward Teach acabou se imortalizando o símbolo da pirataria, que é aquele pirata maluco, pirata louco que invade com um monte de pistola no peito para dar tiro. Mas a verdade é que o Barba Negra era um dos piratas que menos matava. Ele fazia prisioneiros e é conhecido por nenhum prisioneiro ter morrido a bordo do Queen's Revenge. E agora a gente entra na questão do simbolismo animal, né? Ô Lincoln, por que a águia é o símbolo dos Estados Unidos até hoje? Porque a águia é um animal do poder e era um animal que representava Zeus, o rei dos deuses na Grécia Antiga, o senhor do Olimpo, e por isso foi adotada como símbolo por diversos países, impérios e nações no decorrer da história, sendo que não apenas os Estados Unidos que adotou a águia como sua principal simbologia. Exatamente, um dos mais famosos impérios a utilizar a águia foi justamente o Império Romano, que ficou conhecido como a Águia de Roma, né? Se a Roma Lupa, a loba de Roma, era o símbolo da Roma durante a República, porque a Roma Lupa era o símbolo de Roma mais antigo durante a República, a águia se tornou símbolo do Império, e a loba, durante o Império, passou a ser símbolo da capital imperial. Outra coisa também, a águia era símbolo do exército romano. Ela era levada sempre à frente dos exércitos. Cara, por exemplo, você é um soldado gaulês. Aí você começa a ver uma águia com as asas abertas começar a chegar cada vez mais perto de você. Já começa a tremer nas balas. Sim. Porque você vai ver que um exército gigantesco vai chegar na sua porta. E essa águia era, inclusive, só saía do acampamento romano em raríssimas ocasiões. Ou quando todo o exército se movimentava, ou quando alguma coisa acontecia. Por quê? Porque até mesmo havia um oficial especialmente designado para levar os estandartes da águia, que era conhecido como portador da águia. Porque eles acreditavam também que se caso a águia, se
se o estandarte da águia fosse perdido ou roubado em batalha, ferrou, eles iam perder a batalha e toda a legião que perdeu a águia ia ser amaldiçoada. Se os Estados Unidos hoje possuem a águia americana como seu emblema, a Alemanha também possui a águia como símbolo nacional. Isso porque as tribos germânicas se associavam ao deus Odin. E com a associação da águia romana, o Sacro Império Romano Germânico adotou a figura da águia como bandeira. Já em torno do ano de 1200 d.C., o emblema da águia negra em um escudo dourado passou a ser reconhecida como brasão imperial. Porém, esse mesmo brasão hoje se tornou o emblema nacional da Alemanha. E outra coisa, uma outra nação também utilizou a águia como seu símbolo, que foi a Rússia. A águia foi também utilizada, mas dessa vez a águia bicéfala, a águia de duas cabeças. A águia que se tornou símbolo da dinastia russa era, antes disso, símbolo do Sacro Império Romano. Isso porque cada cabeça representava uma capital. Uma cabeça voltada para o Ocidente e outra voltada para o Oriente. Mas tem uma questão nisso da águia bicéfala. É um símbolo muito mais antigo. Por quê? Porque há evidências da águia bicéfala sendo utilizada como símbolo desde as civilizações mesopotâmicas. Os hititas utilizavam a águia bicéfala para representar o símbolo do poder supremo. A águia bicéfala remonta à antiga cidade de Láxia, na Suméria. As escavações arqueológicas nessa região, nas fundações de um templo de mais de 3.000 anos antes de Cristo, na cidade de Láxia, evidenciaram uma placa de terracota com inscrições detalhando como foi a construção do templo por Gudá, o governante de Láxia, sendo que as inscrições possuíam um emblema impresso de um pássaro da tormenta, ou seja, uma águia de duas cabeças. Além de representarem nações e impérios, os símbolos também representam grupos familiares, dinastias e clãs. Um bom exemplo disso é a heráldica, onde famílias se associavam a símbolos para se representarem entre os brasões das famílias reais e impérios. O símbolo mais difundido era o da águia, já que na heráldica a águia representava aves dos reis e dos líderes. Agora, uma outra coisa também, os símbolos nacionais, como a águia, a loba de Roma, eram muitas vezes um símbolo do Estado. Por exemplo, na cidade de Atenas, a gente tem um outro símbolo, que é a coruja. Por que a coruja? Porque era o símbolo que representava a deusa Atena, que dava o nome à cidade, E que era a deusa da justiça, da guerra justa e da sabedoria. E outra coisa, hoje a gente dá para traçar também a questão do poder econômico. Por quê? Porque a gente consegue perceber aonde essas cidades, com quem essas cidades estavam comercializando. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. A gente está no Egito e começa a achar no Egito, várias moedas com o símbolo da coruja. E que a gente percebe que a Grécia, a cidade de Atenas, a cidade-estado de Atenas, está comercializando com o Egito. E também dá para perceber a força econômica da cidade-estado de Atenas. Porque a gente também encontra em várias escavações, em vários sítios arqueológicos gregos, na própria Grécia, várias dessas moedas com o símbolo da coruja. Então isso mostra que a cidade de Atenas era forte e poderosa, não só militarmente pela força, mas economicamente também. Poder de Estado. Exatamente. Agora, cara, um outro animal que também é símbolo de poder, que é literalmente a encarnação do poder, cara, é claro que eu tô falando do rei da selva, o leão. O Rei Leão. Ele é conhecido por suas características de imponência, força, coragem, retornando símbolo de reis, guerreiros e até mesmo impérios. Até porque a gente vê isso desde os primórdios da humanidade. Porque desde o Neolítico Superior, por exemplo, a gente tinha que disputar território com esse bicho. E cara, é um leão, Então, se você não tomasse cuidado ali, não respeitasse a força do bicho, sinto muito, filho, você ia virar lanchinho.
Então a gente começa a ver essa representação do leão como um símbolo de poder, de status, até mesmo como animal sagrado, né? Até mesmo sendo levado a patamar de deuses. A gente começa a ver isso já nas representações da arte rupestre nas cavernas de Chabot, na França. Sim. Com as representações ali de leões. Na Mesopotâmia, o leão era um animal associado à deusa Inanna, a deusa da fertilidade, a deusa da justiça e da guerra. A deusa sempre estava acompanhada por este animal, e sendo a deusa representante das tempestades, dos trovões e dos fenômenos naturais. Dizia-se que os trovões eram os rugidos dos leões de Inanna. Uma das mais importantes obras arquitetônicas da Babilônia, construída pelo rei Nabucodonosor. Esse nome vocês já ouviram falar, com certeza, nos livros de história. O rei Nabucodonosor foi o portal de Istar, que é Inanna, feito de tijolos vertificados, azuis, vitrificados. Palavra difícil. Vitrificados azuis e com representações de leões da deusa, sendo um dos 8 portões principais da cidade da Babilônia e considerado como uma das maiores maravilhas do mundo antigo. Mas cara, imagina só, Lincoln. Vamos lá, o viajante de Lincoln de novo. Você tá viajando, você chegou agora na cidade da Babilônia. Cara, você chega ali na cidade da Babilônia, na porta de entrada da cidade, e vê um portão gigante de tijolos vitrificados azuis, decorado com leões. Você olha assim, cara, que é isso? Até porque o símbolo e associado à arquitetura é uma forma também de poder. Sim. Uma forma de intimidação. Então é para impressionar mesmo. Você chegar lá e falar, caramba, porque... Pra mostrar quem é que manda. Exatamente, para mostrar quem é que manda ali. E outra coisa, na cidade de Nínive, por estar ser uma deusa da justiça e da guerra, muitos de seus soberanos tomaram o leão de Istar como símbolo da realeza. E a gente já começa a ver o leão se tornando o símbolo dos reis, né? O rei leão. Tal. Então, o símbolo de Istar se torna o símbolo da realeza e dos exércitos. Vemos isso também refletido, por exemplo, na iconografia da cidade. A cidade de Nínive, a gente encontra vários baixos relevos representando leões, com os reis e seus exércitos. Por exemplo, a famosa caçada ao leão, o rei Nabucodonosor também segurando o leão aqui, o famoso mato-leão. Né? Então a gente vê várias dessas representações. Para os egípcios, os leões, além de representar a realeza e o poder, também representavam força, mais especificamente a força militar, e por isso foram levados ao patamar de deuses da guerra. Anhur, a deusa do patrono do exército, e sua contraparte feminina, Sekhmet, quase isso. A deusa era representada por uma mulher com a cabeça de leoa, e também era uma deusa guerreira. Além disso, os leões também representavam guardiões, como para os egípcios. E esse motivo estava sempre na porta de templos e palácios, onde isso melhor se representa, se não na grande esfinge de Gizé. E uma estátua de leão com uma cabeça humana, a cabeça do faraó Khefren. E veja só, vamos lá, o viajante Lincoln de novo. Agora ele voltou pro Egito. Viajando pra caramba hoje. Ele viajou pro Egito. Cara, esse cara tá foda, porque esse cara tá viajando muito. Então ele voltou pro Egito. Ele tá ali passeando pelas pirâmides e tal, ele tá de cara com a esfinge. Você olha assim, caramba, porque o cara, pra mandar construir uma estátua daquele tamanho, com o corpo de leão, com a cabeça dele, sim, com a cara dele, cara, o cara tá literalmente falando assim, eu sou tão forte, tão poderoso quanto um leão. Veja, aqui tá minha cara no corpo do leão, porque eu sou forte, eu sou poderoso, tô aqui protegendo o meu reino. É basicamente isso que os leões representavam. Força, poder. Uma outra cultura que utilizou o simbolismo de poder e força do leão, exaltando seu poder militar, até mesmo o seu domínio sobre outras regiões e cidades, foi a cidade-estado grega de Micenas, que foi tão poderosa, mas tão poderosa, que denominou até mesmo um período da história grega, que é o período micênio. Isso a gente pode ver representado
no Portal do Leão, que é a porta de entrada da cidade, no Micenas. Agora, na era medieval, né, que o leão se tornou, de fato, o símbolo dos reis e governantes, justamente por representar poder e força de vários reis, reinos e impérios. Eram representados por leões, sendo também o símbolo de várias casas reais durante a Idade Média. Portanto, o rei dos animais, né, o famoso Rei Leão, representava esses brasões, esses escudos de armas da realeza e da nobreza medieval, sendo o leão um dos animais mais comuns na heráldica medieval, sendo mais utilizado até mesmo que a própria águia, sendo também um dos animais mais antigos, provavelmente sendo utilizado como símbolo de clãs e principalmente adotado na tradição germânica por volta do século V depois de Cristo. E logo depois representado pelos reinos da Gália e da Itália depois no século VI e VII depois de Cristo. Os primeiros relatos heráldicos do século VII depois de Cristo atribuem o emblema do leão a quem? A Guilherme o Conquistador, nossa produção aqui. Cara, se a patroa dele estivesse ouvindo agora, ela iria me olhar com uma cara meio estranha, mas tudo bem. O Conquistador, o Conquistador. grande. E aí a gente pode ver que o leão ele já está associado a dois reinos. Porque Guilherme, o Conquistador, era o quê? Ele era normando, ele era da França. Ele sai da França e conquista a Inglaterra. Então, o leão que era associado a ele na Normandia é agora associado a ele na Inglaterra. Então a gente já tem dois reinos aí associados com o leão. Também a gente vê o leão ali sendo utilizado no brasão da Escócia, por exemplo, e atribuído também a quem? Guilherme, o leão. Não, aí já é o leão escocês. É o leão escocês. Mas ele também era conquistador, por que não foi esse? Também era também. Muitos governantes tiveram não só títulos, né, como leão. Você me faz lembrar de Gustavus Adolphus, o Leão do Norte. Exatamente. Se eu não me engano, sueco. Também esse título como leão. A bandeira do Irã, por exemplo, ela atual, ela acho que é de julho de 1980, mas atualmente ela mantém as cores e tal, mas o símbolo no meio muda, né? A antiga bandeira antes de 1980 era um leão segurando uma espada com um sol nas costas dele. Era essa representação. O próprio grupo Rastafari também tem o leão como um leão com uma coroa. Leão de Judá. Também que é uma forma de acredito que judeus e cristãos se referem dessa forma ao Deus. Então você tem essa representação não só divina, mas também associada a títulos e a símbolos também, que estavam, no Irã, até presente, até a década de 80, aí estava presente na bandeira deles. E hoje em dia, por exemplo, você pode ver esse símbolo até mesmo em várias instituições. Tem muitos grupos e muitos clubes que até hoje se utilizam, né? Por exemplo, você tem o famoso Lions Club. Se eu não me engano, eles sumiram muito. O Rotary ainda se mantém muito, é um clube, né? Mas o Lions Club era muito famoso até uns anos atrás. Acho que uns 15 anos atrás, eu acho. Mas é uma simbologia muito forte ainda. E eu acho que vai continuar sendo. É um animal muito poderoso. Não tem porquê. A humanidade sempre vai admirar aquilo que estava vendo como mais forte. E também a gente vai ter outros países também, né, que adotaram o leão como seu brasão. A gente vai ter, por exemplo, a Dinamarca utilizando o brasão, que foi utilizado pela primeira vez com o Canuto VI. O brasão da Boêmia também, conhecido pela primeira vez por Vladislau II, o nomezinho, né? Não vamos falar mal do rapaz. Rapaz, outro rei que é um dos mais famosos a utilizar o leão como seu emblema foi justamente quem? Ricardo. Não foi o Guilherme. Foi o Ricardo, dessa vez foi o Ricardo. Ricardo Coração do Leão, da Inglaterra, né, que era mais, que utilizava como seu brasão um escudo vermelho com 3 leões dourados. Muito provavelmente ele recebeu o emblema de seu pai, Henrique II, conhecido como o leão inglês, sendo uma das primeiras evidências arqueológicas associando o leão com a coroa inglesa, que foi um pequeno selo utilizado pelo rei João da Inglaterra, que era o irmão mais novo de Ricardo Coração do Leão,
que assumiu o trono depois da morte de Ricardo durante a cruzada. E toda essa história de Ricardo Coração Leão, da morte dele durante a Segunda Cruzada, o irmão dele, João, assumindo o trono, isso tudo a gente vai ver nas crônicas de Robin Hood. Durante a Idade Média, o leão também foi utilizado como guardião e símbolo de proteção, principalmente em cemitérios e tumbas de reis e nobres, sendo a arte tumular muito comum naquela época. Mas ao contrário da águia, que era um símbolo reservado de brasões e reis e impérios, o leão não se restringiu aos brasões e se tornou símbolo de cavalaria e de ministérios. Mas ainda hoje o leão é símbolo nacional. Por exemplo, de vários países, como no caso da Escócia, Suécia, Finlândia, Noruega, e a lista continua. Mas eu acho que o mais famoso e que estava em alta hoje por causa da morte